E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o professor Arthur Garcia e esse é mais um vídeo da Escola de Jato Brasil. Seguinte, eu recebi uma dúvida de um inscrito, o Luiz, meu querido Luiz. Ele queria saber qual que é a diferença entre o comandante e o copiloto. Queria saber se os dois sabem fazer a mesma coisa, se um é auxiliar do outro e assim por diante. Antes de eu explicar isso daí, eu queria só dar uma satisfação pra vocês. Eu prometi que eu ia lançar vídeo de domingo sobre aula. Só que o estúdio tá em reforma, tá chegando iluminação, projetor, lousa pra gente fazer live e tudo mais. Então vai ter coisa, só que foi uma loucura essa semana pra mim. Então eu não consegui lançar. Então eu vou fazer um cronograma com vocês. Domingão vai ser a nossa aula. Quarta-feira vai ser o nosso vídeo de dúvidas e sexta-feira eu vou lançar conteúdo falando sobre jato, né? Porque até agora o nome da Escola de Jato Brasil não fez jus ao nome. Não tô lançando muita coisa, mas pode deixar que eu vou lançar. Mas enfim, Luiz, vamos responder a sua dúvida aí e não só a sua, mas de muita gente. Qual que é a diferença? Mas para eu falar um negócio desse, eu tenho que te mostrar a cabine de um avião. Então eu trouxe a cabine de vários aviões e vim te explicar como isso realmente funciona. Bom, vamos lá. Eu vou deixar aqui primeiro as minhas redes sociais, tá? Se você tiver dúvida, entra no grupo do Telegram, tem uma galera lá, cada dúvida específica tem seu grupo lá, beleza? Tem dúvida de teoria de voo, assim por diante, eu tô ficando no grupo lá normalmente de manhã para ajudar o pessoal que tá estudando pras bancas, tá? E tem Instagram, aqui no YouTube e tudo mais. Enfim, vamos lá. Esse primeiro avião aqui que eu tô mostrando para vocês, eu acho que a resolução não tá tão boa. Porém, ele é o avião que a gente começa a fazer o treinamento, é o Cessninha 150, Luiz. Seguinte, esse Cessninha aqui, o que acontece? Você pode reparar nele aqui, ó, vou até ativar minha caneta aqui para você ver, ó. Ó, esse Cessninha aqui, ó, ele tem dois manches. E o que acontece aqui, ó? Dentro desse painel aqui, tem uma correia que liga esse manche nesse manche. Então, quando o cara que está do lado esquerdo mexe o manche, o do direito também mexe. É tipo, parece até carro de autoescola, né? Mas, enfim, carro de autoescola não tem volante, só tem pedal. Aqui não. E aqui embaixo aqui também tem pedal, ó. Tá meio ruim de ver na imagem, mas nas outras fotos vai dar pra ver. O que acontece? Quando eu mexo o pedal do lado esquerdo, o do direito mexe. E quando eu mexo do direito, do lado esquerdo também mexe. Ou seja, o que um lado faz, o outro obrigatoriamente faz. Se eu puxar, o outro vai puxar. E se eu do lado direito puxar o contrário, vai fazer força ao contrário. Ou seja, tudo que você faz de um lado acontece no outro. E isso é praticamente em todos os aviões. Não são em todos, mas é praticamente todos os aviões. E aí tem a questão do painel, ó. Aqui a gente tem a velocidade. Desse lado, como o avião é muito pequenininho mesmo esse avião, ele não tem a velocidade desse lado aqui, ó, do lado direito. E aí o que acontece? O cara que está pilotando do lado direito, ele tem que olhar a velocidade do lado esquerdo. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu não vou explicar o painel inteiro, mas assim, esses aviões muito pequenos, os instrumentos não são duplicados, mas os comandos são. Ou seja, tudo que eu comando de um lado, acontece do outro lado. E tudo que eu comando do lado esquerdo acontece do direito do esquerdo. Vamos lá. O comandante normalmente senta do lado esquerdo do avião e o copiloto senta do lado direito do avião. Isso é via de regra para avião, tá? Todo avião é assim. E aí o que acontece? Fica aquela dúvida, o comandante faz a mesma coisa que o copiloto não faz, e aí? Como que isso realmente acontece? Qual que é a diferença, né? O comandante, ele é responsável pela segurança do voo, ele é o cara que manda em uma situação decisória. Ou seja, vai ter uma nuvem que está com chuva lá na frente, e aí tem que decidir se vai passar no meio ou não. Se o comandante disser, não, nós não vamos passar no meio, você não vai passar no meio, você é só o copiloto, você não decide. Agora, se o comandante disser, sim, nós vamos passar no meio, o poder de decisão é dele. Essa é a grande diferença. E normalmente também o comandante ele tem mais experiência de voo. Ele está mais tempo de casa, ele tem mais tempo de avião. Por exemplo, o avião que eu voava, o meu comandante só naquele avião ele tinha 5.000 horas de voo. E eu estava começando a aprender naquele avião. E se ele decidisse o que a gente ia fazer, eu ia seguir. Mas aí fica a dúvida. Então o copiloto ele só auxilia o comandante, ele não sabe nada? Não, ele faz tudo que o comandante faz, menos
decidir. Essa é a grande sacada. Por legislação, o comandante é responsável pelo voo. Por isso que ele tem o poder de decidir. Então, se o copiloto falar assim, vamos passar no meio daquela nuvem e o comandante disser, tá bom, e der problema, der alguma quebra de legislação, der alguma multa, por mais que o copiloto dê a opinião, a responsabilidade é do comandante. Então, essa é a grande diferença. Responsabilidade e poder de decisão. Mas, ó, igual a cabine no nosso Cessninha aqui de começando a voar, você vê que tá tudo duplicado. Por quê? Porque os dois fazem a mesma coisa durante o voo. Então, eu vou passar pro próximo avião pra gente ver. Esse aqui é o Seneca. Esse avião que eu voava na aviação geral, que o comandante tinha 5.000 horas de voo. Você pode ver, ó, que do lado esquerdo ele tem mais informações do que do lado direito, mas é tudo duplicado nesse aqui, ó. Deixa eu pegar minha caneta aqui, que eu sempre perco ela. Aqui. Ó, aqui, ó, eu tenho velocímetro. Desse lado aqui não dá pra ver, ó, tá com reflexo, mas eu também tenho velocímetro. Desse lado eu tenho horizonte artificial. Desse outro lado eu também tenho, ou seja, a maioria dos instrumentos nesse avião, por ser um pouco maior, já é duplicado. Aí você me pergunta, Arthur, mas por que aqui, ó, ele tem mais instrumentos do lado esquerdo? É questão de motor, porque esse avião você pode voar sozinho. Por isso que aviões menores, eles têm mais funções do lado esquerdo. Porque, por exemplo, meu patrão me liga e fala, Arthur, vamos fazer um voo. Eu falo, vamos. E aí eu vou sozinho, e eu vou sentar do lado esquerdo porque eu vou como comandante. Então eu tenho que ter os instrumentos do lado esquerdo para eu olhar os instrumentos. Aí do lado direito vai ter menos informação porque eu estou voando sozinho. Mas aí, se caso eu voar com um copiloto, como o avião não é tão grande, ele vai olhar os instrumentos principais que são duplicados no painel dele também, e os instrumentos de motor e vai dar aquela pescoçadinha para enxergar. Mas não é longe, tá? Dá para enxergar sem precisar pescoçar. Então é por isso que do lado esquerdo, aviões menores têm mais instrumentos, tá? Vamos pular para o próximo avião. Ó, esse aqui é um King. Pode ver que tem bem mais instrumentos nele. E aqui do lado, ó, a gente tem um painelzinho de controle de bomba de combustível e assim por diante. Como eu disse, esse é um avião que pode voar sozinho. E aí você pode voar, você vai voar na esquerda, que é onde o comandante voa, se você voar sozinho. Então, imagina, você tem que ligar uma bomba de combustível. O painel tá lá na direita. Você tá sem copiloto, aí você tem que esticar o braço lá na direita para ligar um painel de combustível. Não faz sentido esse negócio. Então, eles colocam tudo do lado esquerdo. Mas aí você me pergunta, Arthur, e se o comandante passar mal? Se você esticar o braço e der aquela pescoçada, você alcança, não tem problema nenhum. Você não vai deixar de assumir o painel do avião, conseguir atingir algum switch, né? Se o comandante passar mal. Mas, de forma geral, você vai fazer a mesma coisa que o comandante, tá? Você vai decolar o avião, você vai voar o avião, você vai aproximar, você vai pousar, você vai fazer tudo. Mas até agora, né, a gente tá falando de aviões que pode voar sozinho, ou seja, que você não precisa obrigatoriamente de um copiloto. E o próximo avião é um Airbus. A imagem tá bem ruim aqui porque eu não consegui uma imagem com qualidade melhor. Então, eu vou dar uma roubadinha da internet, que eu achei um site bem legal aqui com a cabine do Airbus. Inclusive, eu vou deixar o link dele na descrição, tá? Ó. E aí a gente tá falando de avião de linha aérea agora, né? Deixa eu deixar uma tela cheia aqui. Aí. O que acontece aqui na linha aérea? Quando eu chego em avião grande, é proibido Airbus, Boeing voar sozinho. Você não pode ir lá, a companhia te contratar e você voar sozinho na esquerda. Por quê? Tem um negócio que chama workload, que é a carga de trabalho. Avião grande tem muito mais coisa para você fazer, muito mais comando. Se der uma pane, você vai ter que precisar de ajuda. Então o que acontece? Você não pode voar sozinho. E aí o que acontece? Como você está voando em dois, eles distribuíram o que você faz. Então, por exemplo, vou daqui de Londrina para São Paulo, que é a minha primeira perna. A gente chama de perna, né, esses trechos. Eu vou de Londrina para São Paulo fazer um voo. E aí eu decolo. Aí eu falo pro comandante, comandante, essa primeira perna pode ser minha? Ele fala, pode ser. O que significa isso? Eu vou voar o avião daqui para São Paulo. E o comandante vai fazer o quê? Assumir outras funções. Mas lembra, o poder de decisão continua sendo dele, ele é responsável pelo voo e isso não muda. Porém, essa perna a gente fala que é minha, eu vou pilotando para São Paulo. O que ele vai fazer? Ele vai fazer fonia, ele vai fazer alguns cheques, ele vai pegar o checklist, vai falar para mim algumas coisas que eu tenho que confirmar no avião e assim por diante. Então, eles dividem a carga de trabalho caso
você precise voar avião grande. Mas pode ver que aqui, ó, também, ó, você tem tudo duplicado, ó. Tá vendo, ó? Tem duas telinhas do lado esquerdo, duas telinhas do lado direito. Aí no meio tem as telinhas de motores, ó. Vamos aproximar aqui. Tem as telinhas de motores. Então você consegue realmente ver dos dois lados. Aqui, ó, você tem o painel onde você seleciona ali raio de... Epa, você seleciona o raio que você quer ver a navegação. Do lado esquerdo também tem a mesma coisa. E no meio tem um painel que os dois usam. Ou seja, os dois têm acesso à mesma coisa. Ah, eu vou mexer no meu computador aqui, ó. Tem um computador aqui que você coloca as informações. O copiloto do lado direito tem o dele. E o comandante também tem o dele. Rádio, comandante tem o dele embaixo aqui, ó. Vamos mostrar mais perto. Rádio, o comandante tem o dele do lado esquerdo. E o copiloto também tem o dele. Manete fica no meio, ó. A manete de potência. Os dois conseguem assumir o voo. E aí entra naquele critério. Mas, então o copiloto faz tudo que o comandante faz? Realmente, até na linha aérea, aviação pequena, média e grande, o copiloto faz tudo que o comandante faz, menos o poder de decisão e a responsabilidade sobre as ações do voo, né? Porque é tudo dele. E aí que você fala, então, o copiloto ele aprende menos que o comandante. Não. O treinamento do copiloto é basicamente, vou te falar de uma forma geral, sem entrar em muito critério, é basicamente o treinamento do comandante. Então, o comandante e o copiloto aprendem a voar, fazer emergência do avião, sanar pane. Da mesma jeito, os dois vão para o simulador de voo, tem que tirar a carteira do avião. Então, assim, não é que um fica no rádio, passando fonia para a torre, e o outro pilota o avião, um auxilia o outro. Não, os dois aprendem realmente a voar o avião. E aí você tem os aviões que você pode voar sozinho e os aviões que você não pode voar sozinho. E aí na linha aérea você não pode voar sozinho, então você faz o treinamento igualzinho para os outros. Normalmente na aviação pequena, como que você aprende? Você não vai para uma escola e faz um treinamento igual na linha aérea. Você vai voando com o comandante, ele vai te passando as informações e você vai estudando. Bom, galera, espero ter ajudado você, espero ter sanado todas as dúvidas. Quem não é inscrito no canal, se inscreve. Se ficou mais alguma dúvida, deixa nos comentários, mas resumindo, o comandante é responsável pelo voo, ele assume a responsabilidade pelo voo e ele toma o poder de decisão. Ele normalmente sabe mais sobre o avião do que o copiloto, ele senta do lado esquerdo e o copiloto do lado direito, e ele ensina o copiloto. Se for um avião grande, normalmente, entre aspas, você precisa obrigatoriamente de 2 pilotos. Se for um avião pequeno, você pode voar sozinho. E os dois sabem fazer a mesma coisa. Só que o comandante normalmente sabe mais que o copiloto. Beleza? Dúvidas? Segue a gente nas redes sociais, vou deixar o link de todas as redes sociais aqui embaixo no vídeo. E deixa o like e se inscreve. Desculpa pelo atraso dos vídeos, mas eu vou tentar organizar aqui a minha bagunça de vida e fazer mais atualizado para vocês. Querem vídeos específicos? Deixa nos comentários, chama no Instagram, que no Instagram eu respondo vocês, é onde eu mais fico. Beleza? Espero ter sanado as dúvidas. Até a próxima, então, e bons voos! Ah, e pelo amor de Deus, eu liguei a câmera de volta, o vídeo já estava no computador só para dizer isso para vocês. Não fiquem perguntando para as pessoas se elas são piloto ou copiloto. Pelo amor de Deus, eu escuto essa pergunta demais, eu fico doido com isso. Os dois são pilotos, não existe você é piloto ou copiloto, você é comandante ou copiloto, beleza? Não falem mais isso. Piloto ou copiloto. Como o certo é comandante ou copiloto. Combinado? Então, vou até desligar a câmera e jogar isso aí no computador para vocês.